Boa tarde a todos e todas. É com satisfação que nós damos continuidade ao nosso ciclo de estudos avançados em ciências e humanidades. E nós estamos inaugurando um período de 7 encontros sobre um tema que eu acho que atinge a todos, que são as eleições presidenciais. Nós não vamos aqui defender nenhum candidato, nem sei quantos tem atualmente, mas nós vamos defender as urgências, analisar a questão da sociedade brasileira nas suas várias dimensões. Hoje começamos com uma análise da política, depois teremos sociedade, ciência e tecnologia, política de saúde, política de segurança, com o Coronel Fábio, e ciência e tecnologia, universidade. Então, são 6 ou 7, ainda estamos fechando. A ideia é discutir as grandes questões da sociedade e instruir a um eleitor. Quer dizer, acho que a nossa função como universidade é educar o eleitor brasileiro no sentido de quais são as grandes questões, né, do país, como é possível pensar em soluções, como é possível pensar no futuro. Nós somos absolutamente a favor de um pós-futuro, né? Nós achamos que é preciso imaginar o futuro, é preciso ter a esperança no futuro, retomar aquilo que desde os gregos se falava na ideia, né, de uma república, de uma cidade das luzes, né, da política como a questão do envolvimento nos negócios da cidade, né? O grande Aristóteles ia falar no animal político, que era o homem. Essa é a nossa missão, porque os institutos de estudos avançados, somos 46 no mundo, somos 8 no Brasil, eles sempre tiveram esta função de analisar as fronteiras do conhecimento, analisar a interdisciplinaridade, mas também de se imiscuir no mundo, né? No sentido de analisar as questões, propor políticas públicas, avaliar políticas públicas, né? Então, nesse sentido, acho que essa é a nossa obrigação, né, para exercer uma cidadania científica. Então, hoje nós temos a satisfação de começar esse primeiro tema, que é a política, no sentido aristotélico do termo, e contamos com 3 professores. A primeira, a professora Cláudia Wassermann, que é diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que é doutora em História, que é especialista em América Latina, recém publicou um livro sobre teoria da dependência, tem vários trabalhos sobre a América Latina, questões do desenvolvimento da América Latina, e tem sido uma liderança importante aqui para nós nessa universidade. Aqui eu agradeço muito a sua presença. Em seguida, contaremos com o professor André Marenco, que é também mestre e doutor em Ciência Política por essa universidade, trabalha no Departamento de Ciência Política, no PPG em Políticas Públicas e no PPG em Segurança Cidadã. E, além de mais, ele também está aqui porque ele tem 2 ordens importantes. Ele é comendador de Ordem do Mérito Aeronáutico e tem a medalha do Exército Nacional, uma das razões que nos o fizeram convidar aqui. E se a coisa fechar, é porque tem... Nós lemos do currículo Lattes. Então, muito obrigado pela sua presença. E também teremos o professor Paulo Pérez, que é graduado pela UFSCar, com mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, é professor do Departamento de Ciência Política, e atualmente é também do pós-graduação em Ciência Política, e é diretor da Regional Sul da Associação Brasileira de Ciência Política, que recém teve a sua reunião anual. Eu agradeço muito a presença de você. Então, vamos nesta ordem. Nós teremos uma exposição de 15 a 20 minutos, depois teremos um debate. E nós estamos online, também estaremos no YouTube a partir de amanhã. É longe, né? É isso? Bem, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, professor José Vicente, pelo convite para participar dessa mesa. Acho que pretendo e tenho certeza que vou aprender muito com meus colegas, professor André e professor Paulo.
Eu realmente não me sinto capaz de instruir o eleitor brasileiro nesse momento, de educar para a política. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu não sei sequer o nome de todos os candidatos à presidência da República. Eu aceitei esse convite para falar sobre política, sobre um tema que, afinal, não é da minha especialidade, embora eu trabalhe com história política. O tema da política atual não é da minha especialidade, e nem eu acompanho, e como não é também na minha especialidade, eu não acompanho esse dia a dia tão necessário para quem, enfim, vai fazer uma análise mais profunda disso. Mas esse texto, ele teve origem num pedido de um ex-aluno meu, que é jornalista, um ex-aluno de colégio, é um ex-aluno de quando eu dava aula para quinta série do ensino fundamental. Então, é um ex-aluno de muito tempo atrás, que hoje é jornalista, vive em São Paulo, e ele está fundando uma nova revista, que eu acho que é um anuário, que vai se chamar Anuário Todavia. Acho que vai ser uma contribuição muito importante. E ele ouviu um podcast que eu fiz na Folha de São Paulo sobre o lançamento do meu novo livro. E nesse podcast eu falei sobre o medo que estava presente no período de transição. O medo da direita de haver algum tipo de radicalidade naquele processo de transição à democracia brasileira, e o medo da esquerda de haver algum retrocesso. Eu disse o medo, que foi um elemento importante no período da ditadura, ele esteve também muito presente na transição. E o Michel Laub, então, que é esse meu ex-aluno, jornalista e escritor também de vários livros, romances, ele me pediu, disse, Cláudia, quem sabe tu escreve um texto sobre o medo na política brasileira, sobre essa ideia de temor. Então, eu escrevi um texto menos sobre a política, mas mais sobre a cultura política brasileira, que eu intitulei Marcha ao Centro, o pavor da polarização na política brasileira. Eu começo com uma frase do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, no dia 2 de janeiro de 2018, que ele diz: o meu temor é que não se consiga organizar o centro, mas acredito que dá tempo de organizar o centro. A frase de Fernando Henrique Cardoso, proferida em janeiro de 2018, simboliza duas peculiaridades marcantes da cultura política brasileira. De um lado, o medo da polarização e, de outro, a tentativa de conciliação. Ambas as peculiaridades, complexamente imbricadas ao longo da nossa história, provocaram, segundo o meu ponto de vista, uma marcha ao centro como lugar da moderação e da racionalidade política. Outro exemplo desse temor obsessivo da polarização política foi evidenciado recentemente em artigo do dia 4 de junho de 2018, publicado no jornal também Estado de São Paulo, pelo historiador Alberto Aggio, que lamenta, aspas, a polarização patológica entre PSDB e PT e enaltece os períodos em que, as fases em que essas duas forças estiveram unidas. Ele diz textualmente: na resistência ao autoritarismo nos unimos, assim como no início da transição, que terminou com a fragmentação das forças democráticas para, por fim, durante a democracia, nos enredarmos numa polarização nefasta, improdutiva e paralisante. A temida polarização, entretanto, segundo o meu ponto de vista, não pode ser considerada nefasta quando denota a existência de projetos políticos diferentes ou antagônicos em uma mesma sociedade. No meu entendimento, a polarização significa, essencialmente, a firmeza de propósitos distintos no campo político. Mesmo considerando críticas que a gente pode fazer
a esquematização que opõe esquerda-direita, radicais e moderados, entende-se que a polarização política não é sinônimo automático de radicalismo, mas da existência de partidos fortes, com programas diferentes entre si e solidamente construídos. Nesses casos, a construção de consenso sobre temas de interesse de toda a sociedade não seria impossível, mas os projetos de futuro desses dois campos polarizados são e serão sempre evidentemente distintos. Mas o que define, afinal, o centro político? O centro não é, como querem alardear seus defensores, um espaço previamente definido entre a esquerda e a direita, nem é um ambiente onde seja possível a aproximação de projetos provenientes dos dois tradicionais campos da política. Recentemente, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, acho que eu vou ser crucificada por citar tantos nomes malquistos aqui entre nós, em entrevista ao jornal Zero Hora, também em 4 de julho, disse, aspas, temer uma eleição disputada entre os extremos, aludindo, obviamente, aos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Outro exemplo de medo obsessivo da polarização. Marum disse que o centro é o bom senso e criticou a candidatura do MDBista Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ao declarar que, aspas, o centro não se organize e ainda que, aspas, Meirelles e todos os demais presidenciáveis identificados com o centro político deveriam retirar suas candidaturas e discutir um projeto comum para, então, escolher apenas um candidato. Esse espectro, o centro, demarcado imageticamente como lugar da conciliação ou do consenso, é, na verdade, um espaço para alianças políticas não programáticas. É uma alternativa transitória, contingente e precária, que se apresenta como lugar de uma terceira via, mas que, em verdade, procura afastar propostas ideologicamente delimitadas. É nesse sentido que a ampliação do centro na política brasileira constitui, na verdade, um obstáculo ao segmento de projetos políticos consistentes, ideologicamente identificáveis e com definição programática estável. Sendo o centro político contingente, seu conteúdo é demarcado em cada conjuntura com o objetivo de controlar a temida polarização. Mas, como afirmava Ottaviani a respeito do pacto populista, acho que se dá o mesmo com o centro, com o tempo o desgaste dos acordos evidencia as condições relativamente precárias da aliança e o caráter não harmônico de um acordo entre desiguais. Há numerosos exemplos na história brasileira, e aqui eu entro um pouco na minha seara, de processos perpassados por anúncios de perigos reais ou imaginários, supostamente nocivos ao equilíbrio econômico, à razoabilidade social e à moderação política. Em praticamente todos os casos, lançar mão de ameaças reais ou inventadas visava aproximar do centro político elementos possíveis da direita e da esquerda, ampliando esse espaço central de maneira exponencial. A ideia de conciliação, manifestada por uma preocupação permanente com a polarização e pelo apego ao centro político, esteve presente desde a independência do Brasil, quando, para evitar perigos de recolonização proveniente das cortes portuguesas e ameaças radicais provenientes das classes populares, as elites brasileiras, representadas por José Bonifácio, apelaram ao príncipe regente e conseguiram proclamar uma independência sem rupturas. No segundo reinado, para conter a instabilidade política imperante desde a independência, Dom Pedro II fundou, em 1853, o Ministério da Conciliação, era assim que se chamava o tal do ministério. Com isso, ampliou o centro político ameaçado pela radicalidade presente nos movimentos sociais, particularmente presente na Revolução Praieira de 1848, onde já se falava em socialismo. Nos dois casos, a marcha ao centro, de liberais e conservadores, permitiu a pacificação política sem povo.
Assim, beneficiou-se a classe política composta pela elite e os representantes das classes populares tiveram seus projetos criminalizados e considerados potencialmente perigosos à estabilidade. Já na Primeira República, o medo provocado pelas manifestações de operários, pelo tenentismo, pelas ousadias representadas pelos artistas da Semana de Arte Moderna e pela criação do Partido Comunista Brasileiro nos anos 20, reuniu no centro político elementos antes discordantes das oligarquias rurais e representantes da nascente burguesia industrial brasileira, simbolizados pela expressão do governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrade, que dizia, então, façamos a revolução antes que o povo a faça. Novamente, projetos programáticos, ideologicamente identificados, ficaram de fora do jogo político. Em 1937, Getúlio Vargas conseguiu mais uma vez a anuência do centro para manter-se no poder. Nesse caso, o medo coletivo foi provocado por um perigo real, representado pela intentona de 1935, e um perigo imaginário, representado por um falso plano comunista de tomada de poder, o Plano Cohen, e serviu para afastar os extremos que polarizavam a sociedade brasileira na época. A Ação Integralista Brasileira, AIB, liderada pelo Plínio Salgado, de um lado, e a Ação Nacional Libertadora, a ANL, liderada por Luiz Carlos Prestes, de outro. O equilíbrio e a estabilidade obtidos com a marcha ao centro beneficiaram novamente as elites brasileiras e isolaram projetos políticos muito bem definidos. O centro político nunca foi tão ampliado na história do Brasil como a partir da redemocratização. O medo, tão evidente no período da ditadura, esteve presente na transição. A direita temia uma hipotética radicalização dos grupos que resistiram à ditadura. E as esquerdas temiam os retrocessos algum retrocesso autoritário. A ideologia da conciliação induziu a uma abertura controlada, sem rupturas e, sobretudo, sem justiça de transição. O medo esteve tão presente na transição que um dos mais ferrenhos opositores da ditadura, Leonel Brizola, pronunciou as seguintes palavras ao voltar ao país em 1979, quando ele ingressou no país por Foz do Iguaçu. É preciso agir com cautela, paciência e prudência. A primeira eleição direta depois da ditadura militar também foi perpassada por ameaças a perigos eminentes, desta vez provenientes das classes produtoras. O então presidente da Fiesp, Mário Amato, afirmou que 800 mil empresários deixariam o Brasil caso Lula vencesse aquelas eleições de 1989. Entre 1987 e 1989, atuou no parlamento brasileiro um grupo denominado Centrão, uma alusão ao centro político ampliado, que visava garantir a transição sem sobressaltos. As eleições de 94 e de 98 estiveram marcadas pelo medo da volta da hiperinflação, incontrolável no Brasil até o governo Itamar Franco. Antes do presente, em 2002, a tentativa mais potente de imputar medo à sociedade brasileira foi protagonizada pela atriz, conhecida como a namoradinha do Brasil, Regina Duarte, que numa propaganda eleitoral dizia ter medo do desconhecido, da volta da inflação desenfreada e da instabilidade, numa alusão ao candidato opositor de José Serra, Luiz Inácio Lula da Silva. Historicamente, portanto, o medo ou o temor coletivo atingiu de modo generalizado todos os indivíduos da sociedade, ou na maior parte de nossa história, o medo atingiu grupos específicos e incluiu uma variedade de ameaças, previsões catastróficas de eventos potencialmente destrutivos, prenúncio de crises econômicas persistentes, hiperinflação, privação de liberdades individuais, repressão, violação de direitos humanos, autoritarismos, populismos, socialismos e corrupção. Todos esses temores ajudaram a garantir que se perpetuasse esse lugar de conteúdos indefinidos e imprecisos, conter a polarização política e, mais gravemente, impedir a consolidação de programas político-partidários autênticos e projetos de sociedade ideologicamente sólidos. No entanto,
mesmo com a prescrição supostamente terapêutica dessa zona neutra, habilmente construída pelos políticos defensores do centro, e mais recentemente, habilmente construída pela grande mídia, 32 anos de democracia foram suficientes para evidenciar e positivar a existência de diferentes e inconciliáveis projetos políticos para o Brasil. Nos últimos anos, o acesso à participação política e a direitos civis de grupos sociais, até então afastados da condição de cidadãos, permitiram a transformação de indivíduos antes obscuros em sujeitos políticos vivamente identificados com projetos inclusivos. Ficou igualmente mais difícil amedrontar uma população que ascendeu e conquistou o direito à cidadania. A reeleição e impeachment da presidente Dilma Rousseff acentuaram essa segmentação programática, altamente indesejável pelos defensores da ambicionada zona cinzenta e opaca, onde os políticos querem parecer equilibrados e racionais. Para ocultar a diferenciação entre projetos políticos, se infundiu o medo da crise econômica, da corrupção, da insegurança das grandes cidades, do crime organizado, do caos e da intervenção militar. Temores que conclamam a sociedade brasileira a acatar a ideia de um político centrado. No mês de maio de 2018, o presidente do Brasil, Michel Temer, desistiu de concorrer à reeleição em favor de seu ex-ministro da Fazenda, pois, segundo suas palavras, não somos radicais na defesa dos extremos. Espero que você, se dirigindo ao Henrique Meirelles, seja o único candidato do centro e que continue o que começamos. Vá de reto, né? Porém, o centro político não é esse lugar romântico da racionalidade, equilíbrio e moderação, mas um espaço de aparência neutra, onde se ocultam diferenças gritantes e que, passada a lua de mel entre seus defensores, pode resultar em catástrofes políticas como as que nosso país assistiu recentemente. Assim, embora os defensores do centro sigam disseminando o temor que oprime, o que eu chamo de excesso de democracia dos últimos anos, faz com que, como o Rio Baldo, de Grande Sertão Veredas, os brasileiros comecem a ter medo de ter medo. As duas peculiaridades da cultura política brasileira antes mencionadas, o medo da polarização e a tendência à conciliação, que historicamente, então, provocaram essas marchas ao centro, podem, nesse sentido, e por causa desse excesso de democracia dos últimos 32 anos, estar com os dias contados. Era isso que eu tinha, então, e vou ter muito prazer em ouvir meus colegas. Muito obrigada. Obrigado, professora. Então, passamos a palavra ao professor André Marenco. Tem que baixar um pouco. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, muito simpático, do Zé Vicente, do Ileia. É um prazer estar aqui, um prazer compartilhar essa mesa com os colegas e com todos que estão aqui participando. Bom, nós estamos nas vésperas de uma eleição, sobretudo uma eleição presidencial, há outras, né, governadores, etc., mas uma eleição presidencial muito singular na história recente do país. Se nós olharmos as pesquisas de intenção de voto até publicadas, divulgadas, algumas não, né, divulgadas, enfim, por razões da legislação eleitoral, elas nos apresentam um cenário peculiar, né? O candidato mais bem posicionado nas intenções de voto está preso e não será candidato. O segundo colocado é um candidato que tem apreço, né, pelo passado autoritário do país. E a terceira colocada, nos últimos 8 anos,
eu acredito que não tenha conseguido reunir mais do que 5 congressistas ao seu lado. Esse é um cenário que, por si só, né, projeta, né, turbulências e o prosseguimento, né, a permanência de uma crise política que já vem há 3 ou 4 anos no país. Quais são as razões? Eu acho que antes para nós entendermos como chegamos aonde estamos, é fundamental tentar chamar atenção, identificar, localizar quais são os elementos da crise que está produzindo esse cenário. De antemão, eu procuro deixar claro qual a minha perspectiva analítica para uma questão desta natureza. Há uma frase que eu gosto muito, que eu não me canso de repeti-la, que eu acho que ela ilustra muito, de forma muito adequada, os desafios da política, que é uma frase de um dos Founding Fathers, um dos pais fundadores da Constituição americana, o James Madison. O Madison dizia, num certo momento, que se os indivíduos fossem anjos, não seriam necessárias instituições. O que isso significa? Que nós precisamos de instituições. Tem uma segunda parte da frase dele que é igualmente, mas aqui não é tão relevante para a nossa discussão. Se os indivíduos fossem anjos, nós não precisaríamos de instituições como, por exemplo, democracias. Nós precisamos de democracia justamente porque os indivíduos, os agentes políticos, os partidos, não são anjos. São movidos por interesses, por estratégias, né? E aqui não cabe uma visão moral, né, acerca desta questão. Uma outra forma de perceber esse argumento talvez possa nos ser oferecida através de uma pergunta. Se os senhores fossem colocados diante de responder, de posicionar-se perante a seguinte questão, prefeririam ser cidadãos, né, de um Estado, de um governo, dirigido por Michel Temer ou por Donald Trump? E, frente a essa pergunta, não houvesse a possibilidade de evasão. Tem que escolher, obrigatoriamente, um ou outro. Qual seria as suas escolhas? Quais seriam as suas escolhas? A minha está muito clara. A minha é evidente. Donald Trump. Misógino, racista, conservador, escroto. Por que eu escolheria Donald Trump? Porque, a despeito de todas essas características, misógino, racista, conservador, proto-autoritário, etc., ele governa enquadrado em instituições muito sólidas, há margens muito claras do que ele pode ou não fazer. Instituições o controlam, o limitam, sua margem de ação. Então, dessa perspectiva, a grande pergunta que nós talvez tenhamos de nos fazer é: quem são os culpados? Ou não é, quem são os culpados? Dependendo da nossa perspectiva, nós vamos dizer que são os coxinhas, os petralhas, a mídia, o judiciário. Mais do que isso, a grande questão é onde as instituições falharam. Na verdade, por exemplo, na história política do país, há um adágio, que é aquele da UDN, que eu gosto muito, eu acho que ela traduz muito de estratégias de uma parte da elite política brasileira, né? Aquela frase do Carlos Lacerda: se o Vargas for candidato, Vargas não pode ser candidato, se for candidato não pode ganhar, se ganhar não pode assumir, se assumir não pode governar, se governar não pode, tem que ser derrubado. Ela revela o ânimo, o estado de ânimo de uma parte da elite política brasileira dos anos 50 aos anos 2000 e presente. Mas isso nos permite entender a dinâmica? Não. O problema não é isto. Tomando de emprestado sempre a afirmação do Madison. Isto é trivial na política. Nós precisamos de democracia não porque ou a democracia vai se materializar quando as pessoas forem anjos, todas altruístas. Não, nós precisamos de democracia justamente porque as pessoas não são anjos, né? Porque elas são movidas por estratégias autointeressadas, interessadas no seu grupo, rent-seeking, sei lá o que for. Por isso nós precisamos de instituições que sejam capazes.
Desse ponto de vista, a pergunta é onde as nossas instituições falharam. A minha questão é até que ponto as eleições presidenciais desse ano marcam o fim do presidencialismo de coalizão 2.0. O 1.0 foi o da Constituição de 46. A Constituição de 88 manteve o seu desenho básico e o corrigiu, atribuindo um conjunto de mecanismos e dispositivos ao Executivo para que esse tivesse maior capacidade de governar. As coisas funcionaram num certo momento e deixaram de funcionar posteriormente. Não sei se eu vou saber usar aqui. O Brasil tem, ou teve, sobretudo nas 6 eleições presidenciais entre 1994 e 2014, a convivência de 2 sistemas partidários. Paulo pode me ajudar nesse aspecto, né? Normalmente a gente não conta partidos, não conta número de partidos. Por quê? Porque tem um partido que tem 50 parlamentares, que faz alguns milhões de votos, e outro tem 1, tem 2. Então existe uma fórmula internacionalmente utilizada que chama número efetivo de partidos. 1 sobre o somatório das proporções ao quadrado. E ele nos dá um índice, que é o número efetivo de partidos ou de candidatos, etc. Quando a gente olha as eleições legislativas, a Câmara dos Deputados, esse número está crescendo. Aquele último número está defasado. Eu vi outro dia um cálculo de que ele já estaria em 17. Né? Inversamente, nas eleições presidenciais, após aquele boom de 89, o padrão se consolidou entre 2 e 3. 3 e alguma coisinha, 2 e 9, 3. Né? Ou seja, um padrão mais concentrado e, de alguma forma, mais delineado, definido, enfim, na competição eleitoral. Esse é um aspecto importante. O ponto aqui que eu quero começar é de que as eleições presidenciais no Brasil entre 94 e 2014 produziram estabilidade que permitiu ao país produzir, decidir um conjunto de políticas públicas para todos os gostos, da lei de responsabilidade fiscal a políticas sociais, com estabilidade. Há um cientista político polonês, o Adam Przeworski, que tem uma definição que eu acho excepcional. Diz: democracia é o regime que os partidos perdem eleições. O que isso significa? Que há uma rotina. A única estratégia possível para quem perde é olhar o calendário e dizer: bom, daqui a 4 anos eu volto. Não há outra estratégia possível. Não há possibilidade de virar mesa. Não. Isso é democracia, diz o Przeworski. De alguma forma, as eleições presidenciais entre 94, com resultados diferentes, como todos sabem, entre 94 e 2014, produziram ou foram produzindo alguma coisa nessa direção. Essa estabilidade e esta alternância. E um padrão de consolidação. Quando nós olhamos os partidos, os principais partidos e a sua apresentação nas eleições presidenciais, o que se verifica aqui, de um quadro no início do período em que um grande número de partidos apresentou candidatos, isso vai se decantando a ponto de basicamente restarem 2, PT e PSDB, com eventualmente um terceiro, PPS, PDT, mais para o final do PSB, com a Marina, etc., mais no fim o PSOL, quase sempre, desde 2010, mas um quadro que foi se consolidando nas eleições presidenciais. Isso o mesmo pode ser verificado em termos de distribuição de votos e na percepção de que esses 2 partidos, PT e PSDB, conseguiram produzir identidades, né, e representar segmentos muito significativos do eleitorado brasileiro, entre 60% e 70%, em alguns momentos mais, quase 90%, como nas eleições de 2006. Ou seja, basicamente a competição eleitoral presidencial, ela foi numa direção de consolidar um modelo de sistema partidário que nesse período de 20 anos, a tendência pelo menos, apontava na direção de um êxito e de uma consolidação. O mesmo quando a gente observa aqueles mapas, né, de distribuição de votos nas eleições presidenciais, a gente pode observar que esses 2 partidos estruturaram o voto dos eleitores, basicamente em regiões bem definidas, em segmentos do eleitorado claramente definidos. O PT, com seus candidatos Lula e Dilma, sobretudo nas regiões Nordeste e Norte e alguns estados do Sudeste,
em termos de predomínio, e fundamentalmente no setor, nessas 3 eleições, né? Os dados pelo menos são delas, 2006, 2010, 2014, e sobretudo nos setores de menor renda, menor escolaridade. O PSDB nas regiões mais sul, sudeste, centro-oeste, setores do eleitorado, segmentos do eleitorado de renda média ou elevada e de maior escolaridade. Isso é representatividade, ou seja, o sistema partidário consegue produzir, consegue, né, se enraizar na sociedade, em segmentos importantes do eleitorado e produzir representação, fazer com que esse se sinta representado. Em outras palavras, o que eu estou falando é de uma história de sucesso, de êxito, né, nesse período de 20 anos. A crise. Como eu disse, eu não vou. A minha estratégia analítica e a minha filiação analítica não é de alguma forma, ver nos indivíduos, nos agentes políticos ou nas forças políticas a causa do colapso de regimes, como, por exemplo, democracias ou de crises políticas. Mas, sobretudo, tentar observar nas instituições quais as peças e engrenagens das instituições que começam a produzir saturação, né? Ou que, de alguma forma, não conseguem funcionar e produzir respostas eficazes ao seu desafio fundamental, que é de assegurar previsibilidade e a estabilidade ao jogo político, à disputa, ao conflito político. Do meu ponto de vista, há 3 elementos que produziram esta crise, que produziram o cenário com o qual nós vamos nos defrontar nas próximas eleições presidenciais. O grau de fragmentação partidária nas eleições legislativas, eu falei das eleições majoritárias, presidenciais, a ampliação das margens de discricionariedade judicial e o deslocamento do eixo gravitacional do eleitorado brasileiro e, sobretudo, do eleitor mediano no país. Eu vou falar muito rapidamente desses 3 elementos. Quando a gente olha em fragmentação partidária, os dados já estão defasados. O Brasil é o campeão mundial de fragmentação partidária, número efetivo de partidos, nas eleições legislativas federais, eleições para a Câmara dos Deputados. Na última eleição, 2014, o número chegava próximo a 14 partidos efetivos. Os vice-campeões, os belgas, estão numa escala bem inferior, 8, Bósnia, Israel, etc., né? Países relativamente pequenos. Portanto, a escala da fragmentação partidária, que já não é mais esta, que já teria chegado a 17, enfim, né? Não tem comparação em democracias, em poliarquias contemporâneas no mundo. A mesma informação, um comparativo com outros casos. O efeito disso pode ser observado num fenômeno como este. Se nós olharmos em 2 períodos democráticos, 46, 64, 86, 88 para cá, né, há um único presidente cujo partido possui maioria unipartidária, que é o Dutra, por conta de idiosincrasias da legislação eleitoral em 46. Ela permitia ao maior partido a obtenção das sobras, das frações na distribuição das cotas proporcionais. Em todas as demais, a discrepância entre a barra azul e a barra vermelha é a distância entre o tamanho da coalizão presidencial e o tamanho do partido, né, do respectivo presidente. Essa distância nos dá uma medida do custo de transação ao presidente para governar, do custo de construir uma coalizão e governar. A Constituição de 46, o presidencialismo de coalizão 2.0, produziu soluções em relação a isto. Há toda uma literatura no Brasil mostrando como o chamado poder de agenda, um conjunto de mecanismos que a Constituição de 46 não previa e que a de 88 introduziu, deram recursos ao Executivo de governar, medidas provisórias, áreas de iniciativa exclusiva, etc., e de gerir as suas coalizões. Qual é o problema da fragmentação partidária? São 2, pelo menos. Algo que um cientista político britânico, eu acho, Bingham Powell, não sei se britânico ou americano, o Powell chama de clareza de responsabilidade, o custo de informação para o eleitor discernir cada partido e o que ele faz no governo ou não. Ele é governo, ele não é. Eu gosto do governo, eu quero que quem está no governo continue. E aí eu preciso saber, por exemplo, se
o PMDB do Rio Grande do Sul é governo ou é oposição, lá no governo Dilma, por exemplo, né? Ou se o PR, o Solidariedade, o PRB, enfim, chama custo de clareza de responsabilidade, a possibilidade que eu tenho de discernir. Todo mundo conseguiu, nesse período, discernir o que é o PT, o que é o PSDB. Está no governo, está na oposição. Eu estou contra o governo, então eu vou votar no PSDB. Eu gosto do governo, eu vou votar no PT. Mas e o resto? O chamado centrão, afinal de contas. Quer dizer, o custo para o eleitor, sobretudo o eleitor mediano, discernir, afinal, as responsabilidades da sua representação. E o segundo é os custos de manutenção de coalizões majoritárias, que foram sendo incrementadas e que são maiores em condições, por exemplo, como as coalizões petistas de Lula e Dilma, que são coalizões ideologicamente descontínuas, né? Da direita à esquerda. Custos maiores. O segundo problema é da discricionariedade judicial. Um dos principais cientistas políticos latino-americanos, infelizmente falecido, Guillermo O'Donnell, um argentino, chamou atenção para o fato de que as nossas poliarquias modernas, nossas democracias modernas, foram resultado de 3 grandes tradições. Uma republicana, por exemplo, materializada no judiciário, na impessoalidade perante a lei, na isonomia, na ideia de separação entre público e privado. Uma dimensão democrática, materializada na ideia da maioria, né? Processo de decisão a partir da vontade da maioria, e uma dimensão liberal traduzida na toda a tradição de direitos e garantias individuais. Democracias foram, em composições químicas diferentes, combinações dessas três tradições. O problema é que elas foram combinações, algumas mais para um lado, mais para outro. As democracias anglo-saxãs têm uma tradição muito mais liberal do que do que democrática, talvez. Democracias foram mais tardias, etc. Mas, ao fim e ao cabo, foram combinações dessas três tradições. O ponto no Brasil é que, de alguma forma, há um conflito entre uma tradição republicana, digamos assim, plasmada pelo judiciário, e valores, direitos e garantias democráticos e liberais. Direitos e garantias individuais e o princípio de que a maioria governa. Há um artigo muito revelador que eu lhes recomendo, para quem não teve a oportunidade ainda de ler, chamado A Razão Sem Voto, do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu não vou conseguir ler aqui todos os trechos, eu pretendia ler, mas está muito longe. Mas eu vou tentar chamar atenção para alguns aspectos. O ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, nesse seu artigo, A Razão Sem Voto, ele começa argumentando, eu pincei alguns trechos, de que, por exemplo, é preciso fazer uma interpretação moral da Constituição, de que é preciso alargar as margens de discricionariedade judicial na interpretação e mesmo na criação da lei. Porque, ao final, o judiciário, que pode representar a sociedade melhor do que os outros poderes, aliás, o ministro Barroso ainda diz que a separação de poderes é uma ideia do século XIX, e que hoje o judiciário representa isso está ali, inclusive, é literal, vanguarda iluminista da nação. É mais do que há uma longa literatura sobre judicialização da política, ativismo judicial. Discricionariedade judicial, de alguma forma, é mais do que isso. Ou seja, mais do que o judiciário agindo reativamente a demandas da sociedade num contexto de paralisia do legislativo ou do executivo. É o judiciário chamando para si a função de vanguarda iluminista e de produção normativa dentro da sociedade. E isso tem implicações que eu acho que a sociedade e as instituições políticas brasileiras provavelmente levarão anos, talvez décadas, para botar esse pessoal para dentro de novo da caixinha. Ou seja, essa é uma questão, né, colocada. A terceira é a seguinte: um humilde e modesto cientista político aqui da URGS, em novembro de 2010, logo alguns dias após a vitória
da presidente Dilma na eleição de 2010 fez um prognóstico de que havia em curso uma virada conservadora no país. A Marta Retti, junto com uma outra autora que agora não estou lembrado do nome, Araújo, publicou ano passado um artigo muito interessante perguntando se o Brasil estaria se tornando um país mais conservador. A leitura final da Marta Retti é mais otimista, ela acha que não, mas ela apresenta 2 dados de uma pesquisa que são, eu diria, bastante reveladores. O primeiro nem tanto. O primeiro pergunta às pessoas se elas concordam com gastos sociais, né, que envolvem áreas como saúde, educação, etc. E como é previsível, mais de 80%, independente da faixa de renda, vai dizer que sim. Perguntar, né, todo mundo concorda que tem que investir em saúde, educação, etc. No entanto, quando a pergunta é a questão chave, né, a questão que demarca uma política fiscal redistributiva ou liberal, que é, afinal, você concorda em aumentar impostos para financiar programas de transferência de renda? Os dados mostram uma inflexão a partir, sobretudo, de 2013, 2014, que não deve ser subestimada. Por exemplo, entre os mais pobres, a linha superior, mais pronunciada, mais forte, mostra uma queda de 20 pontos percentuais entre 2013 e 2014, entre os mais pobres, de concordância com essa afirmação. Isso não é pouco. Isso é uma mudança, né, que tem um significado na competição política, no país de relevo, né? Muito provavelmente isso esteja associado, possa ser compreendido a partir do chamado teorema do eleitor mediano, formulado, entre outros, pelo Anthony Downs. Qual é a ideia? Democracia se pauta, e sobretudo eleições majoritárias presidenciais, pela decisão da maioria. Por exemplo, o presidente eleito é aquele que obtém 50% mais um dos votos, no primeiro ou no segundo turno. Portanto, sabermos, mais ou menos, onde está o mediano, né, na distribuição do eleitorado, nos dá uma pista capaz de entender as suas motivações, predisposições, etc. A chamada teoria do eleitor mediano afirma o seguinte: quando a renda do mediano ou a renda mediana é inferior à renda média, isso implica que o mediano, aquele eleitor decisivo, tem uma inclinação, depende de informação, depende de uma série de fatores, mas ele tem uma inclinação a apoiar propostas redistributivas, propostas que impliquem aumento de taxação, com consequente priorização orçamentária de programas sociais, né? Isso parece ser o que acontece no Brasil, sobretudo no início dos anos 2000, se observarmos as duas linhas, que é uma diferença entre renda média e renda mediana. O grande paradoxo é que, como resultado de próprias políticas redistributivas, a renda mediana sobe. Isso aconteceu não só no Brasil, como aconteceu, por exemplo, nos países europeus que conheceram o welfare state. A renda mediana sobe e ela aproxima-se da renda média, o que faz com que o indivíduo comece a pensar: por que eu devo continuar financiando programas sociais se eu já posso comprar no mercado um plano privado de previdência, botar meu filho numa escola privada, etc, etc. Ou seja, o ponto aqui é de que há uma mudança ao longo desse período, por N fatores, da própria distribuição do eleitorado no país. Finalmente, para encerrar, então, três elementos, né, da crise: a fragmentação, a discricionariedade judicial e o deslocamento do eixo gravitacional do eleitorado. Para encerrar, finalmente, os playoffs de 2011. Né? 2 semifinais, só que esse campeonato tem uma particularidade. As regras, como alguns campeonatos de futebol também, tem regras idiosincráticas e, eventualmente, os 2 finalistas podem sair de uma mesma chave. Isso aí não está, essa possibilidade não está eliminada. Né? Quais são as grandes questões? Em que medida Alckmin vai conseguir, de alguma forma, reverter o crescimento de Bolsonaro e atrair uma parte desse eleitorado hiperconservador do Bolsonaro, mas, sobretudo, acho que a grande interrogação
desse cenário pré-eleitoral, né, é o efeito da eventual transferência de votos Lula-Haddad. Eu acho que essa me parece a grande interrogação. Nós não temos muitas referências para responder isso aí, né? Para além de wishful thinking, ou seja, do desejo contra ou a favor, a gente tem que tentar olhar, né, no que a gente tem de referências, de experiências, de dados, etc., para ver o que nós podemos estabelecer em termos de padrões. Eu acho que há 3 grandes referências de transferência de votos em eleições presidenciais recentes. O primeiro caso é o caso do Sapo Barbudo, em 1989. Termina o primeiro turno, para quem não era nascido, que eu imagino que seja a grande maioria aqui, não se lembra, foram vários dias de um processo interminável de contagem, porque o voto era manual, né, era escrito na época, com uma tensão justamente entre apoiadores de Brizola e de Lula, porque eram os 2 candidatos que disputavam uma vaga no segundo turno contra Collor, e imediatamente a decisão, acho que ele não era governador ainda do Rio, não me lembro, enfim, Leonel Brizola manifesta seu apoio ao Sapo Barbudo. É uma frase que ele vai dar: é preciso que as elites engulam o sapo, então agora vai ser o Sapo Barbudo. E o efeito da transferência de votos é absolutamente impressionante. O Brizola havia feito 2 impressionantes votações no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, na casa de 70% em cada um desses estados, e a transferência é quase automática. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Lula havia feito 11% dos votos no primeiro turno e faz 72% no segundo turno, né? E no Rio Grande do Sul havia feito entre 6% e 7% e faz 69% no segundo turno. Ou seja, em massa, os votos brizolistas foram transferidos para Lula. Eu acho que isso, de alguma forma, compreende-se, sobretudo, entendendo um pouco a mística, né, do carisma do Brizola, e o carisma exclusivamente pessoal do Brizola. Um outro caso que nós poderíamos talvez trazer à luz é o das eleições de 2006 e da interface entre as eleições presidenciais e as eleições estaduais. Lula vence, talvez seja a sua principal vitória eleitoral, a de 2006, vence em 20 estados, mais o Distrito Federal, e nesses 20 estados, os candidatos por ele apoiados, ou seja, que ele vai lá, que estão no seu palanque, vencem em 8 estados, 40%. Né? Depois, em 2010, Dilma vence em 15 estados, e desses 15 estados, os seus candidatos, os candidatos da sua coalizão, são vitoriosos para governos em 8 estados. Numa coalizão que já tinha, ainda não tinha em 2006 e terá em 2010, o PMDB com o nosso Michel Temer. Um outro caso de transferência é o de 2010. É mais próximo, todos lembram, todos conhecem. Em torno de 2 anos antes das eleições, o presidente Lula começa a sinalizar a sua sucessão em torno da então ministra Dilma Rousseff. Ela começa a aparecer em torno de 1 ano antes nas pesquisas, e eu acho que ela vai ultrapassar e chegar à primeira posição, se eu não estou enganado, em meados de 2010, terminando vencendo no segundo turno. Nesse caso, é preciso considerar alguns aspectos. Até que ponto essa é uma transferência pessoal? É a mulher do Lula, como ficou a expressão, ou é uma transferência que está fortemente baseada no que a literatura chama de voto retrospectivo, avaliação de governo. O governo, naquele momento, estava no seu pico de tudo, né? De avaliação positiva, crescendo a taxa chinesa, a economia crescendo a taxas chinesas, etc, etc. Tanto é verdade que a eleita presidente Dilma, que convenhamos, cujo carisma, né, não é exatamente o seu forte, 1 ano depois, já no governo, ultrapassará as próprias taxas de aprovação apresentadas anteriormente pelo presidente Lula. Ou seja, o que me parece sugerir, indicar, que na verdade havia um forte componente, para além dos aspectos pessoais de um e de outro, enfim, um forte componente plebiscitário naquela eleição, né? E que a estratégia do PT consegue de modo muito eficaz explorar e canalizar. Ou seja, era um julgamento de um governo muito positivamente avaliado e a sua continuidade através da candidata ungida
pelo presidente Lula. O que isso nos permite dizer? Que transferência de votos é um terreno que a gente ainda não conhece muito. Os casos são poucos, diversos e complexos, e atravessados por outros fatores, federalismo em 2006, o brizolismo em 89, o julgamento de governo em 2010. Portanto, de alguma forma, as pesquisas têm mostrado que, quando perguntados, né, aos eleitores de Lula se votariam no candidato por ele indicado, em torno de 1/3 afirma positivamente que sim. Tudo isso produz um cenário, eu acho que de grande incerteza e mais ainda de incerteza, eu diria, em que as principais forças políticas, sobretudo o PT, talvez estejam trabalhando com uma margem de risco que eu não sei se a cautela a indicaria nesse contexto, nesta conjuntura, né? De qualquer forma, nesse cenário, nos playoffs e nas possibilidades de candidatos eventualmente vitoriosos, eu acho que o mais provável, né, é a continuidade da crise política ainda por um tempo que provavelmente não seja curto e não seja breve. Bom, basicamente é isto. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, professor André. Então, passaria a palavra ao professor Paulo Pérez. Bom, boa tarde. Quero começar agradecendo o gentil convite do José Vicente. Mais uma vez é uma honra estar aqui no ILEA, participando de mais um evento. O ILEA que é tão produtivo, né? Uma usina de eventos e de ideias e de temas muito interessantes. Cumprimento meus colegas, né? O André, a Cláudia e a todos que vieram aqui nessa tarde de quinta-feira, né? Nesse horário das 14h, temos uma plateia cheia, né? Considerando o horário das aulas e tudo mais, o que mostra que há um interesse muito grande nesse processo eleitoral, né? A gente não combinou nada e acabou que eu acho que as coisas se encaixaram, né? Porque a Cláudia fez um panorama histórico muito interessante e o André, olhando do ponto de vista institucional e de alguns indicadores clássicos na análise de eleições e sistemas partidários, também fez um ótimo panorama de como chegamos até aqui, das possibilidades daqui para frente. Alguns temas que eu vou tentar discutir com vocês perpassam as duas falas e um pouco também, principalmente no caso do André, com os dados. Mas eu vou tentar destacar alguns pontos que eu acredito que sejam pontos de reflexão que passam pelo nível teórico, empírico e prático, né? Ou seja, do ponto de vista da política prática, diante desse cenário. Acho que estava aqui deixa eu só pegar aqui, André. Aqui apertar a direita. Tá. Então tá legal. Eu vou tentar ficar dentro do tempo aí dos 20 minutos. Eu sempre costumo ser um tanto prolixo, por isso que eu tento preparar PowerPoint, mas nem sempre resolve, né? A minha discussão aqui a respeito desse processo, na verdade, vai ser uma discussão que vai abranger um período histórico menor do processo de competição para presidente da República atualmente, quer dizer, basicamente a partir do Fernando Henrique Cardoso, quando se começa a estabelecer um padrão na disputa eleitoral. O André mostrou isso por vários ângulos, né, um padrão de competição para a presidência da República. E o meu foco nessa dinâmica vai ser no sentido de trazer para vocês alguns elementos que eu acho que se colocam como desafios, né, para a sociedade brasileira como um todo, para a democracia brasileira e para a ciência política, né, que nesses últimos anos construiu uma série de teses e teorias a respeito do funcionamento do desenho institucional brasileiro e que eu acho que a crise política extremamente grave que vivemos já há mais ou menos uns 2 anos, talvez até mais, né, eu penso que ela começa ali a partir de 2013, se agrava depois em 2015,
nos leva a ter que repensar algumas categorias e que eu acho que é um momento também de uma oportunidade criativa do ponto de vista teórico e analítico da ciência política. Então, o ponto de partida, o meu parâmetro, né, do que eu vou trazer aqui para discutir, colocar no fundo, colocar mais questões para, quem sabe, refletirmos a respeito delas juntos, é de que nós estamos vivendo uma eleição num contexto de crise política, todos sabemos, mas também de desarranjo institucional. Então, a gravidade desse momento é que nós temos uma conjunção de uma crise política cuja profundidade acabou provocando e, ao mesmo tempo, de certo modo, o que ela provocou retroagiu sobre a crise, um certo desarranjo institucional. Então, essa crise política extremamente grave que nós vivemos nos últimos anos, eu penso que, para trazer aqui agora algumas reflexões de início sobre os impactos disso nos nossos estudos, na ciência política principalmente, brasileira e até comparada, eu penso que nos trazem uma série de desafios teóricos e que são bastante enriquecedores para que nós continuemos na ciência política brasileira, nas ciências sociais brasileiras, tentando construir contribuições originais para as análises em geral e as análises comparadas, né? Pelo menos dois grandes desafios teóricos eu acho que essa crise nos coloca, né? A primeira, a necessidade, penso eu, de pensarmos, desenvolvermos de maneira mais refinada uma tipologia das crises políticas. O Brasil passa recorrentemente por crise política. Existem teorias sobre crise política, sobre crise social na sociologia, e na ciência política nos apropriamos delas, mas não desenvolvemos tanto assim, né? Por que a ideia de desenvolvimento de uma tipologia da crise? Para tentarmos mapear a sua evolução, né? De partida, sim, pensando alto, eu penso que nos ajudaria a refletir a respeito da dinâmica da política brasileira, latino-americana, pela ótica das crises políticas, se nós diferenciarmos e percebermos a sequência evolutiva, o processo sequencial de três tipos de crise que podem, de maneira incremental, agravar esse fenômeno e que, em alguns momentos da nossa história, nós vivemos isso, levou à crise de regime, à crise da democracia. Acho que é importante que diferenciemos, então, crise de governo, crise institucional e crise de regime. Crise de governo são crises relativamente naturais nos regimes democráticos, né? Ela envolve dificuldade de governar, de atingir governabilidade, seja do ponto de vista fiscal ou do ponto de vista da relação com o legislativo. Mas quando essa crise se agrava num momento de desarranjo institucional, que eu acho que é o que o Brasil começou a atravessar a partir do processo de impedimento da Dilma Rousseff, surge a crise institucional. A crise institucional ela já não é parte de uma normalidade do regime democrático como uma crise de governo, embora ela ainda possa ser processada pelos regimes democráticos, né? A crise institucional ela se caracteriza, em essência, por um desarranjo na configuração das principais instituições do desenho constitucional. Ou seja, quando há um embate intransponível de difícil negociação entre executivo e legislativo, e que no caso brasileiro foi agravado pela entrada muito vigorosa de um outro poder constitucional, que é o judiciário. Talvez essas crises intermitentes, né, de governo e que às vezes se aproximavam de crises institucionais, no caso brasileiro, não tivessem sido tão agravadas se não tivéssemos um protagonismo tão grande do judiciário, né? Então, o poder judiciário entra de maneira bastante importante no processo político. Muitos analistas especializados nisso apontam que ele extrapola, inclusive, as suas funções e passa a ser um ator, um produtor de legislação, né? Quer dizer, um produtor de legislação e que, em segundo lugar, o próprio processo de judicialização da política que está implicado nisso passa a ser um processo de politização da justiça. Quer dizer, a justiça torna-se partidarizada, e não só ela, mas também órgãos de controle e o sistema de justiça de maneira geral. Então, eu acredito que é importante porque nós conseguiríamos situar o momento em que o Brasil se encontra. Eu acho que nós ainda nos encontramos num processo de crise institucional, que às vezes fica um pouco mais
reduzido ou um pouco mais aprofundado, dependendo do que está em questão. E, nesse momento eleitoral no qual vamos entrar, acho que podemos correr o risco de um agravamento novamente da crise institucional, a depender do jogo político que vai se instaurar na competição eleitoral e, principalmente, depois das eleições, a depender de quem vencê-las, né? Então, eu acredito que com isso nós podemos perceber que o que nós vivemos basicamente hoje é a possibilidade de um agravamento de crise institucional que já existe, embora não tenhamos necessariamente uma crise de governo. Michel Temer continua com a capacidade de governar, mas isso não implica que nós estamos sem a crise institucional no horizonte ou em alguma medida instalada. E se essa crise institucional se agrava muito mais, eu acho que essa é a preocupação com o processo eleitoral, o resultado, como ele vai ser acatado lá na frente, nós temos um perigo, não vou dizer de um retrocesso pleno autoritário, mas de alguma crise de regime no que se refere a algumas das suas dimensões, principalmente com relação à legitimidade que grande parte da população atribui ao sistema representativo, que nunca foi muito alta, no caso brasileiro latino-americano, mas que pode se agravar ainda mais. Um segundo ponto aqui, para não me estender demais, que eu acho que é um desafio para pensarmos teoricamente e continuarmos o desenvolvimento da reflexão sobre a dinâmica da política no Brasil e da política comparada, acho que o processo, a crise política desencadeada, e de certo modo que foi parte também do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, ela talvez nos leve a pensar, e isso tem sido fonte de controvérsia, né? Foi golpe ou não foi? Né? Nos leva a pensar talvez a necessidade de uma tipologia de golpe político. Isso tem passeado por aí, mas é preciso levar um pouco a sério. Por quê? Porque é claro que, a depender de como eu olho o que é um golpe político, eu posso dizer que o que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff não foi um golpe, ou posso dizer que foi um golpe. Então, depende de como eu olho o que é um golpe político. Não é? O que aconteceu aqui não é uma novidade na América Latina. Desde a chamada terceira onda de democratização na região, nós já tivemos mais de 20 interrupções de mandato presidencial na América Latina. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo com o presidencialismo latino-americano. Grande parte dessas interrupções ocorreu por processos de impeachment ou renúncia dos presidentes, tentando evitar um processo de impeachment. Então tem algo aí, e o Brasil faz parte dessa dinâmica que nós temos que pensar, né? Ou seja, se eu ainda admitir, como a literatura tradicional nos fez crer até agora, que golpe político é sinônimo de golpe de Estado, ou seja, as Forças Armadas tomam o poder, fecha o Congresso, né, exército nas ruas, grande parte dos casos latino-americanos e o caso brasileiro não pode ser considerado um golpe. Né? Não foi um golpe. Ele seguiu os trâmites formais. O problema da disputa se foi golpe ou não é uma questão do conteúdo das acusações e das intenções dos acusadores e dos que julgaram o processo no parlamento. Mas, se eu ainda ficar com a categoria de golpe político como sinônimo de golpe de Estado, eu não vou encontrar nenhum indicador empírico que me permita dizer que o que aconteceu aqui foi um golpe. Então, por isso, eu acho que para entendermos do ponto de vista comparado o que vem acontecendo na América Latina, em regimes presidencialistas, e o Brasil está dentro desse quadro, é preciso que pensemos uma tipologia de golpe político dentro da qual, dessa categoria maior, golpe político, o golpe de Estado é apenas uma das modalidades. Porque aí perceberemos que há momentos históricos em que momentos históricos e situações sociais, em que um golpe político pode ser um golpe de Estado clássico, e tivemos aqui na América Latina não muito tempo um outro, e há momentos em que golpe político pode ser de outra natureza. Inclusive de maneira paradoxal, dentro do jogo democrático, sem interromper a totalidade do jogo democrático e mantendo a democracia. Ou é possível pensar que tem essa tipologia de golpe e há golpes de outras formas que não golpe de Estado, ou nós vamos ficar amarrados nesse debate sem avançarmos, né? Quer dizer, foi e não foi ao mesmo tempo. Poderíamos pensar, por exemplo, que já vem sendo falado no Brasil como golpe parlamentar,
talvez, quando o parlamento, utilizando de determinados instrumentos, consegue retirar um presidente desejado de maneira injusta e infundada e segue todos os trâmites formais. E podemos pensar também num golpe do próprio executivo, que é relativamente corriqueiro na América Latina, quando alguém que está no poder altera um conjunto de regras, um conjunto de situações institucionais para se manter no poder, né? O que já foi chamado de maneira curiosa de autogolpe, né? Eu dou um golpe em mim mesmo é estranho, mas a ideia de que o executivo também pode fazer. Ou seja, eu posso ter um golpe para retirar um presidente, um golpe político, não um golpe de Estado, que é desconsideração do conteúdo e o uso de maneira casuísta de formalidades. Eu posso ter um golpe contra o presidente, eu posso ter um golpe do presidente que quer se perpetuar no poder. Penso que isso nos ajudaria a diferenciar vários casos do que vem acontecendo na América Latina e identificar alguns problemas que poderíamos tentar pensar nas suas soluções institucionais, né? Então, acho que temos esses dois desafios teóricos, só queria compartilhar com vocês, que eu acho que é muito enriquecedor. É muito triste por alguns lados a crise política que vivemos, mas é muito enriquecedora do ponto de vista analítico. Segundo ponto, né? Acho que nós temos alguns desafios empíricos importantes. Os estudos realizados no Brasil, desde o início dos anos de 1990, focado no nosso modelo constitucional, que depois da abertura democrática, a Constituição que nós adotamos foi bastante criticada, dizia-se que ela seria incapaz de gerar governabilidade, que o presidente não conseguiria governar. Houve uma série de estudos ao longo dos anos 90 para frente, mostrando que, pelo contrário, os presidentes conseguiam governar, eles formavam coalizão e as coalizões eram bastante fiéis ao presidente, é o que ficou chamado de presidencialismo de coalizão, né? E parte do argumento dessa literatura, que encontrou dados muito favoráveis, de fato o presidente tem uma alta taxa de aprovação de seus projetos no Congresso, as coalizões, né, são realmente coesas em apoio ao presidente. Parte do argumento do porquê do presidente conseguir isso era de que o presidente da República era central no desenho constitucional brasileiro. Ele tem muito poder no Brasil. O presidente brasileiro tem poderes legislativos, ele tem poder de interferir no processo legislativo, ele tem poder orçamentário, ele tem o poder de controlar a agenda do processo legislativo. Ou seja, o presidente brasileiro é quase imperial e ele é central na relação com o Congresso. O Congresso, ele na verdade não é tão forte, forte é o presidente da República e por isso que ele consegue a cooperação dos legisladores, a anuência do legislativo e atinge uma alta governabilidade. Até o governo do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, né, que tinha uma maioria bastante ampla na Câmara e no Senado, que continuava a ter todos os poderes legislativos que Lula e Fernando Henrique tiveram, ao contrário do Collor, que foi minoritário, nunca conseguiu formar uma ampla maioria, Dilma Rousseff tinha e aconteceu o que aconteceu, né? Ou seja, algo que talvez tenhamos que repensar é a força do legislativo no Brasil. Aparentemente, o legislativo até concede ao presidente a possibilidade do uso de maneira intensa de diversos instrumentos e ferramentas, mas se o legislativo quiser bloquear o executivo, ele consegue. Ou seja, será que os poderes legislativos do presidente, o poder de controle do Congresso, não tem que ser repensados e, de fato, o ator mais forte nessa relação é o Congresso, é o Parlamento? Se ele consegue formar uma maioria em oposição ao presidente, de nada adianta os poderes legislativos do presidente, o poder de interferência, o poder de agenda, e o Congresso consegue, então, fazer isso. Isso, infelizmente, nos leva a tentar repensar algo que já foi bastante mencionado em estudos anteriores, né, de que o presidente é refém do parlamento. Esse era um argumento, por exemplo, do Celso Furtado em relação a 45/64 e a impossibilidade de aprovar reformas estruturais. O presidente é refém do parlamento e o parlamento, no fundo, é um ator de veto intransponível quando ele quer e quando ele consegue formar maioria. E também temos que prestar mais atenção, isso já vem acontecendo, em outras arenas, que não só a legislativa. Por exemplo, os órgãos de controle e o sistema de justiça, que são atores políticos extremamente relevantes e que vieram para ficar, né? Na verdade, temos que incorporar na discussão do presidencialismo de coalizão não só a coalizão legislativo-executivo, mas também em que medida os órgãos de controle, o poder do judiciário, fazem parte de alguma coalizão governamental no sentido de serem ainda submetidos a algum grau de controle.
Outro ponto importante, outro desafio empírico que nos é colocado, porque os dados parecem desafiar os consensos estabelecidos, é sobre o presidencialismo de coalizão como um modelo de governação, que foi aquele modelo que, em princípio, foi capaz de gerar cooperação entre executivo e legislativo na nossa democracia recente, superando as expectativas negativas de que a gente teria crise o tempo todo, impossibilidade de governabilidade e tal. Será que essa crise política e o que aconteceu de novo com a presidente Dilma Rousseff nos leva a pensar que talvez o presidencialismo de coalizão está em crise? Né? Será que essa crise é um problema de gerenciamento? Como o André até mostrou alguns dados, ou seja, uma dificuldade de gerenciar a coalizão, principalmente quando a fragmentação partidária é muito grande no Congresso, tem que ter muitos parceiros. Ou será que é um problema estrutural? O presidencialismo é um regime que não funciona bem. Ele tem problemas intrínsecos que são insuperáveis. Né? O problema não é exatamente a coalizão e o seu gerenciamento, mas é a forma de governo presidencialismo. Ou será que o problema pode ser os atores, no sentido de que as instituições são máquinas que têm que ser pilotadas? Né? Então, de nada adianta eu ter uma máquina que funciona muito bem, mas o piloto não sabe pilotar ou pilota de maneira desleal. Né? Será que o tipo de oposição e de tradição de oposição política e parlamentar que se desenvolveu no Brasil, ela não é um tipo de oposição tanto quanto golpista, e eu falo isso tanto da direita quanto da esquerda. Há dados muito interessantes que nós podemos levantar, por exemplo, da quantidade de pedidos de impeachment que são colocados a todos os presidentes, desde o Collor até agora. É altíssimo. As oposições, sempre que estão descontentes, querem logo empichar um presidente. Então, em que medida poderíamos caminhar para uma explicação que tenta combinar isso, né? A relevância do comportamento dos atores com também o desenho institucional? São desafios que eu acho que são empíricos e estão colocados diante desse processo de crise, né? E temos também desafios políticos, mais uns minutos eu estou chegando lá, tá, Zé? E temos também desafios políticos que se colocam, ou seja, práticos, né? O que essa crise recente trouxe de desafio, penso eu, para os próximos anos, talvez? Eu não estou mudando os slides. Eu estou mudando para mim e não estou mudando para vocês. É o que dá. Então, vamos lá. Desculpem aí. Falei aqui, certo? Falei aqui os desafios empíricos e estamos aqui nos desafios políticos. Agora vai. Vou segurar aqui para não ter problema. Um deles, a emergência do que nós podemos chamar da direita desavergonhada, né? Acho que eu já tratei desse tema em alguns momentos. Há uns anos atrás era comum, até alguns estudiosos do assunto mencionavam, era comum o fato de que simpatizantes da direita, seja dos ideais da direita ou de partidos, de programas de direita, liberais, eles tinham vergonha de se declarar como tais. Né? Ninguém era de direita no Brasil quando perguntava. Só a gente lembrar, por exemplo, o PFL, quando mudou para DEM, fazia parte de uma estratégia dele se tornar um partido de centro. As propagandas que ele colocava era DEM, o seu partido de centro. Né? Obviamente não funcionou, o nome foi uma péssima escolha, até se prestava a trocadilhos. E mostrava ali, na verdade, a dificuldade que as pessoas que têm simpatia com ideais de direita tinham de se expressar como de direita. Isso mudou. E mudou de uma maneira radical. Né? Desavergonhada aqui no sentido de que não tem mais vergonha, não é nenhum juízo de valor. Desavergonhada que não tem vergonha de se declarar direita, pelo contrário. Na verdade, cada vez mais as pessoas têm orgulho de se declarar que são de direita e se colocam assim. Além disso, a emergência de uma ultradireita, que eu não sei se estava adormecida ou se foi cultivada e foi crescendo. E, obviamente, os meios de comunicação hoje facilitam muito, a internet e tal, porque ultras de direita isolados nas suas pequenas cidades agora se encontram numa grande comunidade virtual e reforçam essa identidade que são as redes sociais. Né? A emergência da ultradireita e a direita que agora se coloca e ocupou as ruas, que antes não eram espaço da direita, eram espaço da esquerda, são fenômenos que vieram para ficar. Gostemos ou não, é sinal de vitalidade da nossa democracia e, ao mesmo tempo, é paradoxal, porque nós temos que lidar com ela dentro da democracia. Ou seja, como lidar com a ultradireita que atua dentro da democracia, prega a democracia para que ela exista, mas que defende valores que nós poderíamos considerar antidemocráticos.
mas eu vejo como uma vitalidade da nossa democracia, por mais paradoxal que possa ser. Um outro desafio político importante, no sentido prático também, é a atuação política do Judiciário, do Ministério Público, Polícia Federal. Quem vai controlar esses setores? Eles não são eletivos, eles têm amplos poderes, é um órgão corporativo muito coeso. Um dos principais, eu tenho um amigo que estuda lobby político e ele me disse que um dos maiores lobbies políticos são esses, não são ao lado de alguns empresariais. Haja vista a sucessão de aumentos salariais e de benefícios. E são atores políticos muito poderosos, não sujeitos a voto, vieram para ficar, e quem controlará essa dinâmica? Acho que esse é um desafio também político que nos coloca para os próximos anos essa crise política atual. E, por último, a utilização de impeachment, um instrumento do presidencialismo, como se ele fosse uma moção de desconfiança do regime parlamentarista. Na prática, foi isso que aconteceu no Brasil. Na prática, na grande maioria dos casos de interrupção de mandatos presidenciais por processo de impeachment ou ameaça de impeachment na América Latina, ele foi usado com essa finalidade na prática, ou seja, a remoção de um presidente indesejado para trocar o governo. O problema aqui que se coloca é que alguns analistas dizem que pelo menos a utilização desse instrumento como uma moção de desconfiança evita que crises políticas e crises institucionais na América Latina resultem em rupturas democráticas. Então nós temos uma saída. Por outro lado, na verdade, a tentativa de resolver crise política com o impeachment, como se ele fosse uma moção de desconfiança do parlamentarismo, em alguns casos, agravou a crise. E eu acho que esse é o caso brasileiro. Ao invés de resolver a crise, agravou a crise e empurrou a crise para próximo de ser uma crise de legitimidade do regime, né? Porque, obviamente, quando se adota um mecanismo parlamentarista para resolver uma crise presidencialista e afastar um presidente sem acusações que sejam fundadas de fato, a não ser um juízo político, o que nós temos é a possibilidade de ameaças à própria base da democracia presidencialista, porque a legitimidade do presidente vem diretamente do voto popular. Não é possível que o parlamento casse essa legitimidade, a não ser que seja em casos realmente de crime de responsabilidade. Para resolver isso, será que nós no Brasil e os países latino-americanos, então, deveríamos abrir mão do presidencialismo e adotarmos logo o parlamentarismo? Coloco essa questão para a gente refletir depois, eu tenho uma visão contrária a isso, mas coloco essa questão para depois, se vocês quiserem. E aí, para caminhar para encerrar, mais uns 2 minutos eu encerro, nós temos então, depois desse processo todo, né, com uma série de novidades, ao mesmo tempo, em paralelo, do ponto de vista da competição eleitoral, da competição presidencial, curiosamente, ou não, o padrão permanece. Com todas essas novidades, com todas essas variáveis que nos desafiam teoricamente, empiricamente, até do ponto de vista prático operacional, ainda estamos diante de um padrão que se repete. Em primeiro lugar, ao contrário das expectativas iniciais de que essa eleição, justamente por causa da crise política, seria parecida com a de 1989, com uma quantidade gigantesca de candidatos, muito fragmentada, isso não aconteceu. Nós temos uma eleição que vai se concentrando cada vez mais em poucos candidatos. O André mostrou aí alguns dados. E não só se concentra em poucos candidatos, como a competição parece manter o padrão de ser uma competição bipolar, 2 polos políticos principais, com um grupo que disputa a terceira força eleitoral. Esse padrão vem se repetindo desde a eleição do Fernando Henrique Cardoso, sempre 2 polos disputando a presidência e um grupo disputando a terceira posição, a terceira força eleitoral, né?
Aí talvez haja uma novidade, porque essa polarização se deu em torno de duas forças partidárias, PT e PSDB, e a novidade agora é se o PSDB será capaz de manter a sua posição dentro dessa bipolaridade ou não. Porque se nós olharmos as pesquisas de intenção de voto, o PT parece que vem garantindo a sua posição dentro da bipolaridade. Com Lula, mais certamente, e sem Lula, porque algumas pesquisas mostrando que ele transfere bastante votos, provavelmente, para o candidato Fernando Haddad. Então parece que o PT, de algum modo, conseguiu ainda manter a sua posição na bipolaridade. O desafio é a disputa pelo segundo polo. E aí que é curioso, né? O Bolsonaro aparece como o segundo colocado na frente, quando tem Lula. Sem Lula ele aparece em primeiro. E o Geraldo Alckmin, do PSDB, tentando disputar a segunda posição com o Bolsonaro, ainda bastante distante. A campanha vai começar, Geraldo Alckmin tem tudo para crescer, porque ele tem estrutura partidária, fez uma composição, uma aliança muito grande, tem tudo para crescer. Mas a grande questão é, e se o Alckmin não decolar? Né? E aí nós temos uma disputa pela terceira força, que está embolado entre o Alckmin, a Marina e o Ciro. Né? Isso ainda é incerto, quer dizer, aparentemente mais certo, talvez o PT como uma das duas forças. A segunda força não está muito certa ainda se vai ser Bolsonaro ou se vai ser Geraldo Alckmin. A terceira força também está em disputa, mas o padrão da bipolarização da competição se mantém. E aí uma outra certeza, né? O MDB será parte do novo governo. Isso dá para a gente profetizar, né? Seja ele qual for, eu vou passar rápido, seja ele qual for, o MDB, PMDB, MDB, será parte do novo governo. Para mostrar como esse padrão se desenha, essa tabela aqui traz os dados de pesquisa de intenção de voto, divulgadas ontem, dia 15, por um instituto que, enfim, o Instituto Paraná, ele tem vários problemas, né? Deixa eu mudar aqui. A gente sabe, mas enfim, é a última pesquisa que nós temos. Essa última pesquisa aqui nessa tabela, dá para ver que a segunda coluna é quando o Lula é candidato e a terceira coluna é quando o Haddad é candidato. Né? Fizeram duas simulações aqui. Como dá para perceber, com Lula o PT garante o segundo turno, né? Ele vai para o segundo turno. Sem o Lula, quando aparece o nome do Haddad, a porcentagem é muito baixa. Mas a pesquisa que foi feita pelo Ipsos alguns dias atrás, que mostravam o seguinte, quando se dizia para o eleitor que o Haddad é o candidato do Lula, ele pula de 3%, 4% para quase 30%, para 20 e tantos por cento. Então tem uma possibilidade aqui de transferência de votos, se a pesquisa está correta do Ipsos, foi divulgada pelo site Infomoney, então imagino que possa ser correta, né? Do Ibope, dá para perceber aqui embaixo também um outro problema. Quando o Lula não é candidato, o número de votos somados, infelizmente, eles divulgaram assim. Eu queria diferenciar indeciso de branco e nulo. Mas somando brancos, nulos e indecisos, passa de cerca de 19% para 30%. Sem o Lula na campanha. Claro que isso pode mudar quando ele indicar o Fernando Haddad. O Alckmin tem 6,6% com o Lula. Sem Lula, 8,5%. Praticamente a mesma coisa dentro da possibilidade de erro aí, né? O Ciro Gomes é o candidato que parece faturar um pouquinho de início com a saída do Lula. Ele passa de 6 para 10, mas não é muito importante essa oscilação. A Marina passa de 8 para 13, também não é muito importante essa oscilação. E o Bolsonaro também praticamente fica empatado. Ou seja, tudo indica que o Lula não concorrer, a possibilidade de transferir o voto para um candidato do PT é muito alta, porque esse voto não está sendo transferido aqui para os outros, não é? E que atualmente a possibilidade do Bolsonaro chegar ao segundo turno não é desprezível, se o Alckmin não decolar. Né? Então aqui eu deixo com vocês algumas questões e encerro, não é? No caso da candidatura à presidência da República dentro desse padrão. Pensando o cenário futuro, se Lula não concorre nas eleições, será que isso não tem um potencial de agravamento da crise pós-eleitoral? O Lula fora das eleições não corresponde ao discurso que o próprio PT veio construindo de que eleição sem Lula é fraude, é golpe, é um outro momento do golpe, ou seja,
Se a taxa de participação for baixa, se os votos em brancos e nulos forem baixos, uma parte do eleitorado rejeitar mesmo o candidato do Lula como uma solução viável e ganhar um candidato concorrente, será que esse grupo não vai questionar a legitimidade eleitoral? Se, por outro lado, quem ganhar as eleições foi um candidato do PT, Fernando Haddad, por exemplo, será que ele assume? E se ele assumir, será que ele terá capacidade de governar, de governabilidade? Porque há um grupo muito grande na sociedade antipetista radical e que sabe que o Haddad será uma espécie de continuidade do governo Lula, né? E em que medida isso vai ser aceito de maneira tranquila, não é? Portanto, a crise política pode continuar, pode até se agravar, e o impeachment, uma vez usado, na verdade 2 vezes, eu não sei se ele continua como uma alternativa para um futuro próximo. E aí, um último cenário, né? Se por acaso o Alckmin decola e vai para o segundo turno com o Jair Bolsonaro, qual será a posição do eleitor petista lulista? Porque o Alckmin representa e já declarou a continuidade e talvez até o aprofundamento das mesmas políticas executadas pelo Michel Temer. Só que ele agora executará essas políticas clamando legitimidade eleitoral. E aí? O que fazer se o cenário for esse? Então, muito obrigado. Desculpe ter passado do tempo. Bom, temos...